Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês amigos e amigas que nos acompanham aqui na página Estação da Luz Espírita, muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos, o objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E é por isso que nós reunimos aqui esta sede de matérias espíritas para que possa atender às suas necessidades, estudo, lazer, pesquisa. Você encontra aqui na nossa página Estação da Luz Espírita os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e os programas da Web Rádio Estação da Luz de Natal e Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo. Ou seja, um acervo que atenda às suas necessidades, sem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E agora eu convido você para nos acompanhar na reprodução de mais esse trabalho imperdível. Muito obrigado mesmo pela sua companhia e vamos juntos! Olá, olá! Sejam todos muito bem-vindos. É uma alegria imensa esse momento do nosso encontro para aprendizado. Olá, Sandra! Boa noite. Boa noite. Boa noite para todos aí. Em cima da hora. Pois é, em cima da hora. Mas estou aqui. Muito bom, seja muito bem-vinda, muito obrigada pela disponibilidade. E eu estou sempre cercada de feras, né? E hoje, 3 feras. Hoje estamos com... Feras do bem, feras da luz. Feras do conhecimento, da sabedoria. Sejam todos muito bem-vindos. Meu Deus, que honra ter esses 3 gigantes aqui no nosso encontro. Eu vou começar pela ordem que aparece aqui na minha telinha. Luiz Armando, seja muito bem-vindo, muito obrigada por estar aqui. Eu que agradeço por mais essa oportunidade de compartilhar um pouco do que a gente tem recolhido de informações aí nesse manancial extraordinário que é a doutrina espírita, né? Obrigado a você pelo convite, aos parceiros aí que estarão compartilhando conosco também os seus conhecimentos e vamos em frente. Não é? Porque atrás vem gente, como dizia meu amigo Nilson Bastos Bento, diretor lá da rádio que eu trabalhava. É verdade, vamos em frente. Regis, queridíssimo, muito obrigada por estar aqui. Seja bem-vindo. Nós que agradecemos a oportunidade, sempre participar e poder dar uma pequenina contribuição é uma alegria e a gratidão é toda nossa. Oh, imagina só, pequenina contribuição, imagine se fosse uma grande contribuição, né, que vocês dão. Não é, Sandra? Minha companheira de programa, eu vou te falar o presente que eu recebi, viu, que não tem tamanho. Seja bem-vinda, Sandra, eu sei que você está na correria, chegou de viagem e vai sair dessa live, já tem outra. Obrigada por estar aqui conosco, seja bem-vinda. Tudo bem? Eu que agradeço, nossa, como diz o Luiz Armando, a gente está aí para trabalhar, né? E eu estou muito feliz porque eu estou com os meus companheiros da Casa do Caminho, companheiros de grau superior, mas que são muito queridos amigos, e a gente bebe na fonte desses amigos queridos, né? E eu estou aqui junto com a Sonja, para a gente ouvir vocês hoje, né? Sobre um assunto bem interessante. Eu estou aqui extasiada, né? Vou ficar quietinha só ouvindo, vou beber dessas 3 fontes aqui, ó. Isso aqui é um encontro único de verdade. Te interrompi, Sandra. Desculpa. Não, eu ia dar o meu boa noite para vocês e para todos os que estarão ouvindo, né, esse programa. E já temos perguntas, né, Sonja, também? Exato.
as pessoas se interessam. É muito interessante isso, né? Muito bom. Isso dá enche mais ainda o coração da gente, né, de alegria, porque é sinal que está havendo uma troca ali, uma reciprocidade de alguma maneira, alguns corações estão sendo tocados, ou ainda que seja a curiosidade, né? E essa troca é sempre muito bem-vinda, agradecemos muito. E vocês podem entrar em contato conosco, seja pelo chat, pelo YouTube ou pelo Facebook, ou também pelo WhatsApp, nesse número que tá aparecendo aqui, ó, nessa faixinha azul, e aí está o nosso querido Tavares, como diz a Eurídice, né? É a nossa voz do além, que sempre nos auxilia aqui no compartilhamento dessas informações. Então, todas as perguntas, comentários, sugestões e críticas são muito, muito bem-vindas, e agradecemos a todos que estão conosco, seja no momento que esse programa vai ao ar, seja no futuro. Então, muitíssimo obrigada. Hoje nós temos um assunto interessantíssimo, como muitos outros. Não sabemos se vamos dar conta de liquidá-lo em um só programa, né? Talvez tenhamos que desdobrá-lo, né? Mas vamos em frente. E como já é da nossa rotina, do nosso costume, antes de nós iniciarmos, eu gostaria de convidar a todos para a nossa prece inicial. Pode ser? Então, neste momento, vamos acalmar os nossos pensamentos, reunindo o que temos de melhor em nossos corações, e vamos buscar nos sintonizar com os benfeitores espirituais, assim como com a luz e com o amor do nosso Mestre Jesus. Mestre amado, agradecemos por esta oportunidade bendita de aprendizado. Sabemos que ainda nos falta muito, Senhor, para compreendermos em profundidade os seus ensinamentos, assim como todos os ensinamentos que nos foram trazidos pelos benfeitores espirituais. Mas rogamos, Mestre, que abençoe os nossos esforços e os nossos propósitos. Ajuda-nos a ampliar a nossa consciência. Ajuda-nos a remover as amarras dos nossos corações e o véu das nossas dúvidas, para que em nós possa crescer a fé, a esperança, a humildade e a caridade. Que sua luz, Senhor, seja o nosso guia sempre, e que o seu amor seja o sustento da nossa alma, hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Então, tem um filósofo, um diplomata, eu acho que é uma frase que não é tão rara assim, né? Mas ele diz que um pouco de luz vence muitas trevas, né? Mas esse vencer das trevas pela luz muitas vezes implica em batalhas gigantes, né? E essas batalhas, para que essa luz vença, a gente encontra em diversas frentes na vida, né? Seja no nível individual, pessoa a pessoa, seja no nível das ideias científicas, das ideias filosóficas e das religiões, né? E na doutrina espírita, penso que não é diferente, né? A doutrina espírita é uma luz na nossa vida, é uma luz na vida de muitos, né? Mas, por ser uma luz, ela não passa despercebida, então ela acaba sendo, muitas vezes, atacada, criticada, muitos tentam desacreditá-la de diversas maneiras. Então, sobre isso nós falaremos hoje, faremos um pouquinho, umas reflexões sobre a doutrina espírita, sobre os seus contraditores, sobre os seus detratores. E aqui, então, com esses três gigantes, eu me permito
colocar aqui uma reflexão, inclusive, que nos foi feita pela nossa queridíssima Sandra. Você me permite, Sandra, repetir aqui as suas reflexões? Para jogar a bola aqui para vocês mesmos, e aí quem quiser pegá-la e começar a ter alguns comentários, né? Então, a Sandra, ela estudiosa que é, né? Ela coloca que Kardec afirma que o Espiritismo é uma doutrina filosófica que tem consequências religiosas, mas não é uma religião constituída. E Kardec também afirma que o Espiritismo caminha para a par com a ciência, né? E onde a experiência precedeu a teoria. Então, o que eu gostaria de colocar aqui e sugerir que nós começássemos a discutir. Os senhores acreditam que o fato do Espiritismo caminhar para a par com a ciência e de que todas as manifestações espíritas precederam a teoria, seriam argumentos fortes o suficientes para combatermos ideias dos detratores e seriam um embasamento para favorecer a aceitação da doutrina espírita? Ao mesmo tempo, como é que a gente pode compreender essa fala de Kardec quando ele afirma que o Espiritismo é uma doutrina filosófica que tem consequências religiosas? Como a gente entende isso? Alguém gostaria de começar? Eu vou apenas acrescentar um detalhe a mais. O Allan Por Kardec, favor. o professor Rivail, ele diz que toda ideia nova tem contra si todos aqueles cujas opiniões e interesses contraria. Isso a gente vê ao longo da história, século XX não deixou de dar-nos demonstrações disso. O próprio Einstein, com a sua teoria da relatividade, que surge em 1905, ela só será aceita parcialmente pela comunidade científica 60 anos depois. E isso também poderia ser explicado por aquilo que o Kardec coloca lá no ponto das conclusões do Livro dos Espíritos, que ele diz que os adversários, eles negam sistematicamente o que não vem deles. Negam sistematicamente o que não vem deles. Ele diz que esses adversários, eles contrariam por interesse pessoal tudo aquilo que, na realidade, pode colocá-los em situação comprometedora. E encontram também, no caso do Espiritismo, aspectos que podem censurar o comportamento deles. Então, esses indivíduos, eles se colocam na posição defensiva, agressiva, contrária, não é? E a gente vê que na evolução humana, nos últimos 200 anos, talvez, desde a revolucionária proposta lá de Galileu, nós vamos encontrando sempre adversários, contestadores, por esses 3 fatores colocados pelo Kardec. Agora, eu gostaria de ouvir também a opinião dos nossos irmãos, porque eu não falei nada, quem falou foi o Kardec, né? Então, aí a gente tem muitos elementos para a gente pensar, não é? Vamos lá para a nossa irmã que fez as 3 afirmações, né? A respeito do que significa o Espiritismo e daqueles outros aspectos levantados por ele, né? Eu só gostaria de lembrar que Jesus também contrariou interesses do alto clero judaico, ou do clero judaico, que tinha os seus interesses. Vejamos bem, não são os interesses espirituais. Ele tinha interesses materiais altamente já cravados dentro daquela sistemática de adoração que eles acabaram por implantar. Ora, então nós vemos que Allan Kardec também afrontou
interesses, e aí, com o Espiritismo e o próprio Espiritismo, depois da desencarnação de Kardec, traz uma pureza que aqueles que efetivamente cristãos seguem esses interesses morais, espirituais, não se sentiram abalados em nada pela proposta da doutrina espírita. Mas vocês veem que esses que combatem, que procuram assim aniquilar o espiritismo, eles estão realmente defendendo certos interesses que nem sempre são religiosos ou espirituais, e sim interesses materiais. Ora, nós vemos também uma grande força no mundo espiritual antagônica àquela proposta de Jesus, à luz, à libertação da humanidade, que combate dentro das fileiras espíritas para que a obra não prospere, o centro espírita não atinja os seus objetivos. Depois a gente continua a conversar sobre isso, mas eu queria ouvir a Sandra, e talvez ela possa lançar mais luz sobre esses dois temas que o Luiz e o Regis esposaram. Não é fácil falar com vocês aqui, mas eu penso, quando a gente viu falar sobre esse assunto, que uma coisa acontece muito frequentemente. O novo sempre amedronta. Aquilo que aparece, a novidade, ela acaba por encontrar muitas resistências, não é verdade? Ou porque as pessoas, como você disse, Regis, têm interesses pessoais e interesses políticos, interesses na sua instituição e não querem que mude nada, ou porque somos comodistas, temos medo mesmo de romper com algumas amarras que nos prendem a tradições, a preconceitos, a condicionamentos que a gente vem trazendo de encarnações, né? Então, você falou de Jesus, que já trouxe, né, uma diferença. Tendes ouvido o que foi dito, eu, porém, vos digo que mudou um pouquinho, né? Paulo de Tarso foi outro que foi extremamente combatido. Os falsos mestres, aqueles superapóstolos, como ele falava, eles incriminavam de todas as maneiras o Paulo de Tarso, dizendo, inclusive, que ele estava ganhando dinheiro com a coleta que ele estava fazendo para levar para Jerusalém. E o chamavam de todas as coisas, de falso, de mentiroso, ele não era apóstolo, ele nunca conheceu Jesus, enfim. Inventavam argumentos, porque ele estava trazendo uma doutrina nova, a doutrina de Jesus, não aquela estipulada pelos fariseus e até por Moisés mesmo, né? Era um passo à frente, não é? Era segundo a revelação, Jesus. O Espiritismo é um passo à frente ainda. Depois de 400 séculos, nem sei quanto, de dominação da Igreja Católica, né? Do clero em geral, político, né? Em que tudo estava manietado, ninguém podia pensar, era tudo pecado, era tudo vai para o inferno, aquelas coisas de medo mesmo. Deus era aquele Deus do Moisés, e para muita gente ainda é até hoje, não é? Aquele Deus punitivo. Então, estavam atados e não queriam, não davam o passo da mudança.
Aí Kardec vem com essa doutrina dos espíritos que abre os horizontes e acaba com essas superstições. As pessoas ficam até com medo. Eu tinha uma mãe muito católica, porque eu sou de berço católico. E depois, né, depois já adulta, eu adentrei o espiritismo, comecei a aprender por um impulso. Minha mãe dizia assim: você vai para o inferninho. Ela era um amor de pessoa. Olha, não é, você vai para o inferno. Aí, né? Porque aquilo está arraigado, por mais que eu conversasse e tal. Imagine isso, né, espalhando por aí todo. Então, essas pessoas, elas atraem esses detratores que, infelizmente, até segundo Kardec escreve, nem leem sobre o que estão falando, não conhecem, desconhecem. E aí atacam, porque dizem que a melhor defesa é o ataque, então vai atirando para tudo quanto é lado, né? Então, Kardec conta aí o quanto ele sofreu aí em obras póstumas. Até nós temos uma pergunta de uma moça que falou sobre a missão que está em obras póstumas, e ele conta que ele foi traído, ele foi isso, mas que isso já tinha sido levantado para ele pelo Espírito Verdade, né? E que o avisou. Agora, que caminho desses paladinos todos aí foi fácil? Chico Xavier foi fácil? Não, também, né? Todos esses, em todas as áreas também. Então, o novo sempre vem, porque precisa evolução, mas tem que aguentar as pedradas que são atiradas, né? Mas é interessante isso que vocês colocam, porque quando a gente olha no aspecto da ciência, especificamente pesquisa científica, né? Eu sou aficionada por pesquisa científica, não é à toa que trabalho também com isso, né? Mas então, quando a gente olha assim dentro da pesquisa científica, a gente vê essas ondas, né? De conhecimentos e aí que se contrapõem a outros, e são dezenas e dezenas de exemplos, mas para citar dois, né? Então, durante muitos séculos, né, Darwin foi, né, o papa da teoria da evolução, e ele se baseia na competição, né? Ganha aquele que compete e que tem maiores vantagens sobre os outros, né? E muitos pensam que Darwin foi o primeiro a falar sobre a evolução. Só que muito antes de Darwin, teve Lamarck, que foi quem primeiro, na verdade, descreveu, só que ele não fala em competição, ele fala em cooperação, que as espécies, na verdade, aquelas que conseguem cooperar melhor são aquelas com maiores chances de sobrevivência. Mas Lamarck foi absolutamente depredado, para não dizer outra palavra, dentro do meio científico, né? Então, só muito recentemente foi que a teoria de Lamarck, então, que veio antes de Darwin, começou a ser reconsiderada como uma possibilidade, né? Um outro exemplo, o boom da genética, né? Então, quando se descortinou-se aí o genoma humano, o genoma das espécies, então, nossa, tudo era determinado pelo genoma, o código genético determina tudo e é decisivo para todos os aspectos da vida, né? Hoje a gente sabe que não é assim. Então, o que consta do código genético é importante, só que tão importante ou mais do que o código genético é a sinalização do meio ambiente, é a epigenética que vai atuar sobre a genética. Então, só para citar alguns exemplos de que a ciência vai e volta e
e descredencia, por assim dizer, algumas ideias em determinado período da história, e depois a ciência evolui, e aí aquilo que uma vez foi considerado inválido, muitas vezes volta com uma força maior, né? Tendo o espiritismo como uma das bases do tripé, a ciência, e aqui no sentido da metodologia utilizada por Kardec, que foi absolutamente brilhante, né? Os senhores acham que essa metodologia somada aos novos conhecimentos que estão sendo trazidos à tona, por exemplo, junto à física quântica e a muitos conceitos renovados do que é o fluido, da intenção da pessoa, que tem sido demonstrado como a intenção da pessoa é capaz de causar um efeito concreto na matéria, e a ciência, nossa ciência terrena, está chegando nesse ponto, né? Os senhores acham que isso pode fortalecer ainda mais o espiritismo, ou pode tirá-lo de um viés, digamos assim, não sei se é essa palavra, religioso? Não sei se eu me fiz explicar, me fiz entender nessa minha pergunta. Não fui eu que pus. Obrigada, Tavares. Eu posso falar, primeiramente, dizendo o seguinte, que há uns anos atrás eu encontrei uma informação em alguma obra que buscava que um preconceito ou um conceito leva pelo menos 100 anos para ser reformulado. Então, na realidade, o Espiritismo é uma doutrina relativamente nova, 168 anos agora no dia 18 passado, né? E essa parte científica, mesmo a metodologia que você afirma ser brilhante por parte de Kardec, não é reconhecida pela outra comunidade científica. Hoje, graças a Deus, nós temos alguns trabalhos maravilhosos ocorrendo, por exemplo, em Juiz de Fora, na Universidade Federal de Juiz de Fora, onde existem alguns médicos e outros profissionais da saúde que estão empenhados em justamente tratar da questão, por exemplo, da experiência de quase morte, que é uma novidade que surge nos anos 70 com Raymond Moody Jr., daqueles caras que passam alguns segundos mortos e ressuscitados mecânica, artificialmente ou naturalmente, retornam à vida contando visualizações que tiveram de entidades iluminadas, presumem ser Deus, mas na realidade, isso foi nos anos 70, já fazem 50 anos, né? 50 ou 60 anos, e a comunidade científica, eu há muito tempo participo de cultos ecumênicos aí na UFESP, uma vez por ano, onde estão alguns mestres ali, né? A gente vai lá para falar de espiritismo, por indicação de uma ex-companheira da Casa do Caminho, que a Sandra deve lembrar, a Silvia. A nossa irmã que está com processo cancerígeno, né? É a Silvia Buchaim, que foi monitora e coordenadora de cursos na Casa do Caminho, e por conta dela a gente foi parar lá, mas faz mais de 10 anos, né? E a gente está diante de figuras importantes na história da faculdade. Mas quando nós, na primeira vez, para o Dr. Luiz Alonso, que era o cara responsável pelo departamento de anatomia descritiva, que era o porta de entrada de qualquer cara que vai começar a fazer trabalhos ou de melhor faculdade na área da saúde, começa pelo laboratório de anatomia descritiva, onde o cara vai aprender o que é um corpo, o que é uma peça de um corpo, vai aprender a dissecar um corpo, muitos desistem ali mesmo, não é? E quando nós falamos sobre esse assunto, quando nós falamos sobre a questão da reencarnação, então os caras viram o rosto quando você fala. Mas, ao mesmo tempo, existem alguns, são professores, mestres, para chegar lá não foi fácil, mas eles dão pouca importância para esses temas e quando, assim, mesmo que substancialmente explorados ou apresentados, eles não dão lá muito valor para aquilo. Porque o que prevalece ainda na sociedade
da saúde, principalmente, é o mecanicismo, né? Que você começa na concepção e vai morrer quando as suas funções vitais pararem de existir. Não existe nada depois nem antes. Só que o acervo hoje disponibilizado, não só para o Kardec, né, e além de Kardec, nós tivemos o século XX rolando, tem maravilhosos trabalhos aí, mas fundamentados em revelações espirituais, que para eles não existe, né? Então, a metodologia da ciência acadêmica é uma metodologia um pouco diferente daquela metodologia que nós estamos falando aqui. Existem alguns trabalhos interessantes, porque você que é da área da ciência, né, Sonja, sabe que para alguma novidade ter valor, ela tem que ser publicada por uma revista do exterior, que faz uma avaliação assim milimétrica do conteúdo, e mesmo publicado ali, não reflete, não irradia para a comunidade acadêmica. A gente lembra que aqui em São Paulo, aqui na Unifesp mesmo, aconteceu alguns anos atrás, uma experiência muito interessante, talvez você até saiba, do Ricardo Monesi, que era um profissional da área da saúde que estava fazendo, acho que, residência, ou estava fazendo pós-graduação, doutorado, qualquer coisa assim, e ele simplesmente utilizou, eu acho que é o Reiki, para tratamento de câncer. Então, ele pegou 60 ratinhos, dividiu em 3 grupos de 20, submeteu um ao Reiki durante algumas semanas, observando minuciosamente em microscópio altamente potente a reação das células diante daquela energia que era projetada ali sobre os bichinhos. Outro recebeu o efeito placebo e outro não recebeu nada. Então, a incidência de morte e de recuperação foi espantosa. E isso está registrado, existe tese publicada aqui no Brasil, mas, infelizmente, parece que aconteceu numa universidade importantíssima, mas a comunidade que ali frequenta deu a mínima importância para nada disso, né? E na Unesp de Botucatu foram feitas experiências com pacientes com quadros de ansiedade, que foram submetidos dentro de uma metodologia também dita científica, o efeito placebo, aplicação durante semanas, tudo controlado, né? E também aqueles que não receberam o passe espírita, na Unesp de Botucatu, dirigido no caso, essa experiência dirigida por um amigo chamado Ricardo Cavalcante, que é da área de medicina tropical e é um espírita de carteirinha. Bom, maravilhoso. Os resultados alcançados foram impressionantes. Lá pelos Estados Unidos, a Elizabeth Targ, na época da AIDS, fez experiências também, não usando necessariamente qualquer uma dessas metodologias ou qualquer um desses processos ou procedimentos. Ela pegou um conjunto extraordinário, isso está no YouTube, aí se quiser conhecer, no Google, né? Está lá. A Elizabeth Targ, ela pegou caras de várias correntes religiosas e, na realidade, pegou pacientes aidéticos com quadros avançados e submeteu esses aos tratamentos os caras que iam fazer preces remotamente, não sabiam para quem, tinham uma fotografia, se não me falha a memória, para irradiar energia naquela direção, e do outro lado havia o pessoal fazendo lá a curação dos resultados ao longo de várias semanas. Nosso amigo Álvaro Bezum, que a gente trouxe para fazer palestras na Casa do Caminho várias vezes antes da pandemia, o Álvaro é da Associação Brasileira de Cardiologia, é um espírita formado lá em Uberaba, a mãe dele era amiga de Chico Xavier, e o Dr. Álvaro, que hoje é diretor de pesquisa aí do Oswaldo Cruz, foi durante muito tempo do Dante Pazanese, apresentou numa das palestras que a gente testemunhou o resultado de experiências feitas em Israel, com pacientes com quadros de processos cardiológicos, de infarto a outros quadros que são, na realidade, do conhecimento desse pessoal, e eles ficaram espantados, os israelenses lá, com o resultado da prece. Os caras
que tinham algum tipo de conhecimento religioso, fosse qual fosse judeu, fosse católico, fosse o que quiser. Existe hoje no YouTube um documentário chamado Campo, que vai mostrar que dos Estados Unidos para Israel, atravessando o oceano, pessoas emitem energias através do pensamento, provocando efeitos assim interessantíssimos em mais de 70 países, mostrando que o pensamento é uma força sobre o que o Espiritismo já falava lá no século XIX. E, né, você tem fluidos lá no capítulo, acho que 16 do livro A Gênese. Então, você tem tudo isso, mas, infelizmente, a humanidade não está preparada. Então, acho que nós aqui somos muito solicitados, não é? Porque, graças a Deus, nós temos plena convicção do que nós estamos pensando aqui, falando nesse momento, é absolutamente expressão da verdade. E acho que, na medida que com essa convicção nós conseguirmos irradiar para aqueles que nos ouvem em palestras públicas, nesse trabalho aqui, se nós contagiarmos já é uma vitória, né? Então, acho bom, sabe por quê, minha irmã? A gente tem repetido aí, em Santo André a gente falou domingo, e, na verdade, nós somos privilegiados porque Jesus acreditou em nós de novo. Nós somos todos fracassados no caminho. De novo. Jesus está nos dando uma outra oportunidade, a maior parte de nós já está mais perto do fim do que do começo. A gente tem que aproveitar o tempo para falar o máximo possível sobre aquela maravilhosa contribuição que o professor Rivail, corajoso, a Sandra falou aí da resposta que o Kardec ouve do Espírito da Verdade, numa mensagem de junho de 1856, e 10 anos depois, 1867, ele olha para trás e faz aquele comentário que a nossa irmã Sandra falou. Ela só falou assim o comecinho, porque tem uma lista que o Kardec fala que enfrentou de traições, de perseguições, de companheiros que ele achava que estavam com ele e, na verdade, estavam traindo ele pelas costas. Então, o cara foi realmente o cara. E nós temos que reverenciá-lo, pedir a Deus que o abençoe onde quer que ele esteja, né? Porque sem ele a gente não estava aqui também acreditando no amanhã, né? No mundo verdade. Mas certamente o trabalho não foi em vão, muito pelo contrário. Porque os senhores não acham que, apesar da lentidão do processo, a gente quer realmente que as coisas aconteçam numa velocidade que nos agrade, né? Muitas vezes sem exercitarmos a nossa paciência que a gente precisa, né, exercitar para que aquele irmão que precisa de um pouquinho mais de tempo, né? Eu não sei quanto tempo nós demoramos, né, para adquirirmos essa convicção, essa certeza absoluta, né, esse estado de conexão. Então, mas eu penso que quando a gente olha hoje, por exemplo, em algumas faculdades de medicina, na própria Unifesp aqui, que existem grupos que estudam obras de André Luiz. Então, há uma disciplina, né, de estudo das obras de André Luiz. Nós temos congressos de médicos espíritas hoje, né? Então, a própria Organização Mundial de Saúde já colocou o aspecto espiritual como sendo parte daquilo, do conceito do que é saúde, né? Então, os senhores não acham que existe aí uma esperança? Eu sempre me agarro aí, procuro me agarrar na esperança. Hã? É lógico que tem esperança. Isso é o fundamental. A gente... Essa questão de tempo, vocês sabem, né? É uma convenção nossa e a gente quer as coisas rapidinho mesmo, né? Mas a gente, quando estuda evangelho e tal, a gente fala é o tempo de Deus. O tempo de Deus é outro tempo. Então, você imagine, por exemplo, aquele povo todo, desde Abraão e aí pela frente, os profetas, profetizando a vinda do Messias, que seria, e não sei o quê.
E todo mundo naquela fé, passaram-se gerações. Gerações. Quanto tempo demorou esse povo profetizando, profetizando, até que esse fato acontecesse? Então, essa questão de tempo é uma coisa muito elástica. E a gente agora vive, principalmente agora, né? Um tempo de clipe. É tudo rápido, é tudo virtual, é tudo descartável. Uma coisa já chega e já vai, e a gente está querendo, então, por exemplo, um mundo de regeneração para amanhã. Porque se fala na época de transição e papapá. Então, bom, já vai ser no fim do ano, né? Claro que não, porque essas coisas não acontecem desse jeito, né? E aí, na fala do Luiz Armando, eu estava aqui pensando essa resistência que existe dos cientistas, da ciência, dos intelectuais, né? Não seria porque se considera o espiritismo uma religião e as pessoas intelectuais, principalmente, abominam a religião, isso desde lá da França, né? Desde antes de Kardec, quando houve aquela ruptura toda depois da Revolução Francesa, e com os intelectuais, os iluministas, aquele pessoal todo, massacrando a igreja, porque não acreditavam mais naquelas coisas, né? Então, tudo que é religião, a religião agora virou o homem, virou o que eu posso pegar, o que eu posso ver e acabou, né? E essas coisas, e hoje nós vivemos uma época de grande materialismo e consumismo e materialismo, né? Então, não seria talvez, porque espiritismo, você é espírita? Sou, é uma religião. Então, sendo religião, não. E é tão bonito que Kardec fala, né? A união da religião e da ciência, porque uma vai até um ponto, a outra continua, porque existem leis físicas e leis espirituais. E se as duas se completam, aí eu vou ter muito esclarecimento mais, não é verdade? E aí é o Einstein que fala isso, né? A ciência sem a religião é manca, e a religião sem a ciência é alguma outra coisa. Tem essa frase, eu não me Do vem. Einstein. Enfim, então, vocês não acham que talvez seja por isso que ainda, apesar desse avanço que você falou em Sonja, porque a gente já vê hoje avanços na área da científica, aceitando, como o Luiz Armando falou, da prece, da gratidão, muda totalmente. Agora, o Espiritismo explica, né? Através dos fluidos, do pensamento, das ondas, da frequência, explica isso do século XIX, né? E depois com André Luiz, mais ainda, né? Que interessantíssimo essa sua colocação, porque realmente, quando a gente olha para a literatura hoje, para muito do que é produzido, por exemplo, nos Estados Unidos, em termos dessas. Muitos chamam de terapias alternativas, ou dão 1001 nomes. Autoajuda. Autoajuda, tarará, tarará, mas tem muita gente que séria, que está produzindo dados interessantíssimos. E que, de fato, a gente encontra tudo no Espiritismo, mas o que eles não colocam como sendo uma religião, né? Como sendo parte de uma religião. Mas quando você para a ler, você fala, é isso, né? Só não leva esse carimbo, vamos dizer assim, né? Não, isso aqui tem a ver com uma religião, né? Eu gostaria de ouvir o Luiz e o Regis sobre isso, porque realmente é muito interessante esse ponto. Regis, a palavra é sua. Não, eu estava querendo
depois encerrar, quando a nossa reflexão resvalou para essa dificuldade mesmo no planeta, existe um materialismo que não é conferido por uma doutrina X ou Y de materialistas, mas uma determinação das pessoas para o acúmulo de bens, além da própria sobrevivência, porque o que temos uma parcela grande do próprio a humanidade que apenas luta para sobreviver. E é uma parcela significativa. E aqueles outros que querem amealhar, e não são apenas esses miseráveis, mas também companheiros de evolução que têm conhecimento, os bens materiais. Então, o próprio Dalai Lama disse que o pessoal do Ocidente é muito, não é engraçado, mas contraditório, porque eles gastam a saúde para acumular dinheiro. Depois, quando idosos, gastam todo o dinheiro para recuperar a saúde. Então, a saúde psíquica, física e, na verdade, quando a gente só vai refletir que a proposta de Jesus, quando ele se expressa por João, haverá um só pastor e um só rebanho. Ora, todas essas correntes filosóficas, espirituais, morais, vão realmente se alinhar àquilo que Jesus havia dito, e que, não, mas eu me expresso em hebraico, outros se expressam em árabe, outros se expressam em português e assim por diante, não importa. Importa esse movimento realmente da humanidade no sentido da busca do espiritual. E é isso que eu, num momento da nossa conversa, que se falou em esperança, não é, Sandra? Isso. E a gente, realmente, essa é a grande esperança. Mas, como eu retomei um tema na metade, nós temos apenas alguns minutos para encerrar, não é verdade? Não, ainda temos aí. Temos um pouco mais de 10 minutos. Fugir, não. Não, Luiz, eu queria te ouvir a respeito dessa última palavra da Sonja, porque eu retomei um momento da nossa reunião quando se falou de esperança, de para onde caminha a humanidade. Por favor, Luiz. Antes da Sonja falar, gostaria só de dizer o seguinte: nesse sentido, o Espiritismo é maravilhoso porque ele nos abre assim a compreensão a partir do Emmanuel no livro Roteiro. No capítulo 9, ele compara o planeta a um grande educandário, como se fosse assim um UNIP que vai lá do prézinho até a pós-graduação, da pós-graduação, da pós-graduação. Dentro de cada um desses diferentes núcleos, nós temos diferentes salas de aula. As diferentes salas de aula têm alunos interessados, alunos negligentes, alunos mais ou menos. E aí a gente vai para a cereja do bolo dessa mensagem. Ele fala assim, que a população espiritual matriculada nesse grande educandário, isso ele falou em 1952, é algo em torno de 22 bilhões de seres. E nós vamos ao capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, Há Muitas Moradas na Casa de Nosso Pai, quando o professor Rivail, apoiado em Santo Agostinho, nos dá um perfil do que é o mundo de expiação e provas, que é a classificação hipotética que a Terra faz jus nesse momento. Ele fala que a distribuição, né, não fala exatamente com essas palavras nem dessa forma, mas leiam, descrição lá do mundo de expiação e provas,
é composto de espíritos primitivos, que não necessariamente foram criados aqui na Terra, porque a gente tem que ir até a questão 1019, acho que é 1019 do Livro dos Espíritos, que vai nos falar a respeito do princípio inteligente, que começa a sua caminhada evolutiva na construção da própria evolução, né? Segundo Emmanuel e André Luiz endossam aquilo que os hindus trouxeram para nós, através dos espíritos ali alocados por Jesus, oriundos de Capela, na realidade, passamos pelo reino mineral, desenvolvendo rudimentos da memória, passamos pelo reino vegetal, desenvolvendo rudimentos da sensibilidade, e aí no século XX dá um pequeno curto-circuito aí, porque na realidade o criador do polígrafo, o Chet Baker, se não me falha a memória do americano, é esse o nome, polígrafo é aquele detetor de mentiras. E o cara estava lá de boa um dia, tinha uma samambaia, uma dracena em cima da sua escrivaninha, e ele resolveu saber quanto tempo levava para a água sair da raiz e chegar na folha. Acoplou lá, sensor, bom, moral da história foi um rebu, porque, na verdade, aquilo lá acabou virando notícia, a IBM entrou na parada, criaram mecanismos lá de controle, e descobriu que a planta, por fim, reage a estímulos sensoriais, tipo música, por exemplo, tipo aquela plantinha que a nossa irmã Sandra tem lá em casa, que ela conversa com a plantinha, e a plantinha dá um desenvolvimento exuberante, uma florzinha mais bonitinha, ou então aquela arruda que põe atrás da orelha para tirar o azar na sexta-feira, né? E aí um jornalista gaúcho chamado Fernando Orme, que conheceu o Chico assim meio que acidentalmente lá em Uberaba, ele vai querer saber do Emmanuel, porque o Kardec falou que, na realidade, a planta é mecânica, não tem sensibilidade. E aí ele foi encurralar o Emmanuel com uma entrevista que está no livro Janela para a Vida, e o Emmanuel vai falar que nós deveríamos considerar a empatia, ou seja, como se a planta sentisse o que você sente, sem ter necessariamente consciência. Por isso que ela reage à conversa, ao elogio que você faça a ela. Nos Estados Unidos, os agricultores usaram para o desenvolvimento exuberante das abóboras, pepinos, tomates, música erudita. E fizeram experiências com música de percussão, música metálica. E ali, no caso da metálica e da percussão, foi o emaranhado das raízes, os frutos mirrados, o desenvolvimento anormal. Depois dessa fase do vegetal, nós passamos para o animal irracional. E nós vamos ver que o comportamento humano vai repetir muito daquilo que, certamente, as espécies mais avançadas, e o espírito Emmanuel e André Luiz, o Emmanuel, aliás, o André Luiz, o Emmanuel no livro Emmanuel, de 1937, dele mesmo, e o André Luiz, na segunda parte do livro Evolução em Dois Mundos, vai dizer que esses animais domesticáveis, o cachorro, o gato, o burro, o boi, esses animais domesticáveis são os que estão mais próximos da humanização. E lá na questão 607A, pergunta essa aqui, 607A, quando você alcança esse estágio, você alcança esse estágio, não, quando você alcança o estágio do pensamento contínuo, que é o que o André Luiz vai explicar lá no Evolução em Dois Mundos, você vai iniciar o processo de humanização, porque você virou espírito. Só que esse processo ele não vai se dar aqui, porque na questão 607B ele corta o barato e vai falar assim, aí você vai ser transferido para outros mundos. E lá você vai alcançar outros status evolutivos. Aí você vai no Kardec, lá na Revista Espírita, de que eu e o Regis nos ocupamos nos domingos à noite, 21 horas, mas você pode ouvir a qualquer hora, um pedaço ou integralmente. Na realidade, o nosso amigo Kardec vai ouvir do Espírito da Verdade essa informação que você vai para outro mundo. Aí você entra na Revista Espírita, vai encontrar uma entrevista com desses Gaspareto do século XIX, chamado Victorien Sardou, né? Aliás, Victorien Sardou exatamente o Gaspareto. E o espírito que atuava sob o Sardou era um tal de Bernard Palissy, que tinha sido um pintor do século anterior.
ele vai construir mais de 20 gravuras reproduzindo o quê? A vida no planeta Júpiter, que teoricamente é mais evoluído que a Terra. E ele vai mostrar a arquitetura da casa do Mozart, porque o Mozart, o compositor que veio aqui para a Terra para ajudar a gente, ele mora lá em Júpiter e tem uma casa totalmente construída em cima de notas musicais e claves, eu não sei mais o que é. Essas gravuras praticamente estão lá no Pai Google hoje, e benfeitor da humanidade, porque o Kardec só conseguiu aproveitar, aliás, no Brasil as edições brasileiras aproveitaram acho que 8 ou 9, mas a casa de Mozart está lá. E quando você alcança um estágio mais avançado, você vai ser remanejado para outros mundos, que foi o que aconteceu com os exilados de Capela que vieram para cá, que não passaram no exame, vieram com a sua inteligência interferir no desenvolvimento da Terra, como o Emmanuel coloca no A Caminho da Luz, e como já são 19 horas e 23 minutos, o Tavares insistiu que tem que terminar em 1 hora, eu passo a palavra para Exatamente. Eu não quero terminar esse programa. Eu acho que a gente vai ter que fazer uma dobradinha mesmo, porque essa conversa é muito, muito boa. E que tal nós repetirmos esses encontros para falarmos mais sobre ciência, filosofia e espiritismo? Vocês topam? Para colocarmos mais dessas... Topam? Então, eu só estou preocupado que os nossos ouvintes, espectadores, eles querem fazer perguntas e a gente não dá oportunidades. Será que nessa dobradinha a gente pode responder? Claro que sim. Nós recentemente fizemos uma rodada de perguntas, porque nós tínhamos muitas perguntas acumuladas que nós não dávamos conta de responder ao vivo. Então, nós fomos juntando as perguntas e fizemos um programa só de rodada de perguntas. Vamos coletar essas perguntas, vamos nos reunir novamente para a 2ª, 3ª, 4ª, 20ª rodada de perguntas. Pode ser? Pode. Nossa. Maravilha. As perguntas difíceis a gente deixa para o Luiz Armando. Pronto. Tá certo. Não. Todos nós concordamos aqui. Todos concordamos. Luiz, esse ônus não é apenas teu. É muito prazer. A gente tem o prazer de compartilhar, não somos donos de nada, meros instrumentos também. Maravilhoso, maravilhoso. E no final chegará um dia em que, de verdade, a nossa religião, a nossa vibração será de amor, né? E aí, como nos mostra Masaru Emoto, naquele experimento maravilhoso com a água, na movimentação, na modificação dos cristais de água. E no nosso próximo programa a gente pode voltar a falar sobre isso, inclusive trazer algumas imagens lindíssimas dos cristais de água de Masaru Emoto, para a gente ver como há muito mais, né, do que os nossos olhos podem ver. Muito. Só mais uma pitadinha. Sim. Nós vimos essa questão de fraternidade com a desencarnação do Papa Francisco. Nós vimos como a humanidade ponderou o trabalho desenvolvido por ele, abrindo todas as religiões, e o Espiritismo foi consultado para se manifestar também. Então, vocês observam que a gente consegue... E eu recebi um folderzinho, uma mensagem dos 3 Franciscos. O Papa, o Francisco Cândido Xavier e o Francisco de Assis. Uau! Os 3 juntinhos. Então, vocês veem que nem tudo está perdido. Nem tudo está perdido. É isso aí. Temos a plena convicção de que ele nos guia e jamais vai nos deixar ao léu, né? E perdidos. Isso com toda certeza.
30 minutos não, segundinhos para cada um, para as palavras finais, antes da nossa prece de encerramento, só por hoje, mas porque nós continuaremos. Luiz. Muito obrigado pela participação nesse programa. Um beijo no coração, como eu diria mamãe, um beijo no coração de todos e até uma próxima oportunidade. Que delícia. Regis. Não, as Sandras, mulheres Sandra. primeiro. Perdão, minha companheira. Obrigada. Eu também só posso agradecer, porque estar nesse programa com esse pessoal que está aí é demais, né, gente? A gente só aprende e cresce, e sempre com esperança, e mais do que esperança, certeza absoluta de que nós estamos no caminho certo, estamos e vamos chegar lá. Pode demorar o que for, mas vamos chegar lá. Porque esse é plano de Deus e Deus não erra, não é? Então, tá bom. Um beijo também no coração de todos, de vocês três e dos nossos ouvintes. Que delícia. Então, eu não vou usar 30 para agradecer a paciência dos participantes aqui da nossa TV e rádio, mas também dos nossos espectadores. Muito obrigado. Um beijo no coração para repetir a fala da mamãe do Luiz Armando. Cada um de vocês são muito importantes. Gente, eu já tenho um sorriso largo agora, então tá assim, ó, já tá dando laço aqui assim. Muito, 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 muito obrigada de todo o meu coração para vocês, de verdade, por esse momento absolutamente inesquecível. Que possamos repeti-lo mais vezes. Muito obrigada ao Tavares, muito obrigada a todos que nos acompanham e que possamos ter uma semana iluminada e nos encontramos novamente na próxima quinta. Então, neste momento, eu convido a todos para a nossa prece final. E é assim, com os nossos corações repletos de alegria, Senhor, que nos reunimos em Teu nome e a Ti agradecemos por esta oportunidade de trabalho renovador e redentor e de muito aprendizado. Que possamos, Mestre amado, encontrar em Ti o nosso exemplo e o nosso guia. Que ainda que estejamos em meio às batalhas árduas do mundo material e do mundo espiritual, que nunca nos falte a fé, a ternura e a perseverança no bem. Que possamos, Senhor, seguir fiéis com prudência, buscando sempre sabedoria e concretizar em nossas ações o aprendizado que adquirimos nos nossos estudos. Que as suas bênçãos sejam derramadas, Senhor, sobre toda a humanidade, sobre todos os lares, sobre todos os corações aflitos. Que possamos tê-lo em nossos corações, hoje e sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Chegamos ao final da nossa atividade. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia e espero você no próximo evento.